Dando continuidade ao nosso seminário Israel Antiga e Moderna, havíamos parado nesse slide aí, no último vídeo. Vamos então para o próximo, a nossa lousa eletrônica. E o próximo texto, ele diz assim: a familiaridade com a palavra de Deus é a nossa única esperança. Os que investigam diligentemente as Escrituras não aceitarão os enganos de Satanás como a verdade de Deus. Note que é necessário investigar diligentemente. Uma leitura superficial, ser apenas papa-sermão, esquenta-banco de igreja, não será suficiente para que você compreenda toda a vontade de Deus, toda a verdade das Sagradas Escrituras. Continuando. Ninguém precisa ser vencido pelas especulações apresentadas pelo inimigo de Deus e de Cristo. Olha que interessante. Então, esse texto ele vem apontando que Deus e Cristo ele tem um inimigo. O Deus e o Espírito Santo não teriam um inimigo? Interessante. Não devemos especular acerca de pontos sobre os quais silencia a palavra de Deus. Tudo que é necessário para a nossa salvação é dado na palavra de Deus. Dia a dia devemos tornar a Bíblia o nosso conselheiro. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 228. Note que com isso, nós não estamos aqui dizendo que não existe Espírito Santo. Por favor, não nos entenda mal. O Espírito Santo existe, mas é necessário compreender o que seja o Espírito Santo. Vamos entender um pouco mais à frente a respeito dessas questões. Vamos ao próximo texto aqui, ainda nesse slide. Quanto mais nossa fé se firmar em Cristo, em perfeita confiança, tanto mais paz teremos. A fé aumenta pelo exercício. A regra de Deus é um dia de cada vez. Dia a dia fazei a obra correspondente com a consciência de que trabalhais à vista de anjos, querubins e serafins, e Deus e Cristo. Então esses são os seres celestiais que estão acompanhando nossa obra. Anjos, querubins, serafins, Deus e Cristo. Esse texto está na meditação de 1964, para conhecê-lo, 13 de agosto, página 227. Então note vocês que são muitos textos nos quais a irmã White vem apontando que a divindade é Deus e Cristo, não tem uma terceira pessoa, não tem um Deus Espírito Santo. Vamos ver mais um. Do lado de quem estamos? O mundo lançou fora a Cristo, os céus o receberam. O homem infinito, rejeitou o príncipe da vida. Deus, nosso legislador soberano, recebeu-o nos céus. Recebeu a Jesus, né? Deus o tem exaltado. O homem o coroou com uma coroa de espinhos. Deus o tem coroado com uma coroa de real majestade. Então, o legislador, aquele que fez a lei, escreveu a lei em tábuas de pedra com seu próprio dedo, que desceu lá no Monte Sinai, foi Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus. Né? Vamos para a continuação do texto. Deus nos deu a Jesus, e nele está a revelação de Deus. Nosso Redentor diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. 1 João 2, 24. Então, nós temos que permanecer em quem? No Filho e no Pai. Olha a continuação que a irmã White diz. Se conhecemos a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, indescritível alegria nos virá à alma. Testemunhos para Ministros, página 139. Esse pedacinho de cima aqui, 139. E esse aqui, página 169 a 170. Tá ok, gente?
Vocês me desculpem, tá piscando a tela aqui, eu acho que é por causa do cabo HDMI. Não sei por que está piscando tanto assim, não estou encostando nem nada. Mas vamos continuar aqui. Próximo slide, nossa lousa eletrônica. Cristo era o Filho unigênito do Deus infinito e era o comandante das hostes celestiais. No entanto, ele evitou levantar acusação contra Satanás. Olha que interessante, né? A humildade de Cristo. Cristo foi um representante diante do homem e diante dos anjos, do caráter do Deus do céu. Olha que interessante. Então, dois personagens, né? Cristo e o Deus do céu. Cristo foi um representante diante dos homens e dos anjos, do caráter do Deus do céu. Outro texto. O mundo está prestes a ser julgado. Um Deus justo deve vindicar a morte de seu filho. Ele, o Filho de Deus e homem inocente, foi morto por ter dito aos homens verdades que não lhes agradava ouvir. Contudo, era ele o Filho do Deus infinito. Olha que interessante, meus amados. Então, aqui vem dizendo que Cristo foi morto porque disse aos homens verdades que não lhes agradava ouvir. Será que essas verdades que estamos apresentando aqui também não agradam a muitas pessoas, a muitos líderes religiosos? É algo a se pensar, né? Esses três textos estão no Testemunhos para Ministros, página 222, esse aqui, 226, esse e 131, esse aqui. Vamos para o próximo. O Senhor deu prova de seu amor ao mundo. Não houve falsidade e teatralidade no que fez. Vamos fazer uma pausa aqui, meus amados. Por quê? Porque hoje os teólogos da IASD, da organização adventista, da empresa adventista, eles estão dizendo que quando a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus, isso é um título funcional. Isso é algo didático para nós entendermos a relação entre esses dois personagens da Trindade, como eles dizem. Um título funcional. Cada um assumiu um papel, né? Tem até um texto deles. Se eu encontrar, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Que eles dizem que cada um assumiu um papel. Um assumiu o papel de pai, outro papel de filho e outro papel de Espírito Santo. Foi um teatro, né? Eles não falam, mas dizendo que cada um assumiu um papel, está na cara que isso é um teatro. Mas aqui esse texto vem dizendo para nós que não houve falsidade, teatralidade no que ele fez. Fez uma oferta viva, capaz de sofrer humilhação, desconsideração, vergonha, acusação. Isso o fez Cristo para poder salvar os caídos. Enquanto os seres humanos imaginavam meios e modos de destruí-lo, o Filho do infinito Deus veio para nosso mundo para dar um exemplo da grande obra a ser feita, para redimir e salvar o homem. Hoje, porém, os orgulhosos e desobedientes esforçam-se para merecer de seus semelhantes um grande nome e honra, usando para divertirem-se os dons concedidos por Deus. Manuscrito 42, 1898. Está aí no Evangelismo, né? Página 267, por incrível que pareça, né? Um livro aí que é muito usado para tentar defender o dogma da Trindade. Próximo texto,
Próximo slide aí na nossa lousa eletrônica. A dedicação do primogênito teve sua origem nos primitivos tempos. Deus prometera dar o primogênito do céu para salvar os pecadores. Olha que interessante, o primogênito do céu. Este dom devia ser reconhecido em todas as famílias pela consagração do primogênito. Desejar a todas as nações, página 51. Mas para os teólogos não, tudo isso eram títulos funcionais. Não é primogênito, é coisa de primogênito. Não, ele não é filho, ele assumiu o papel de filho. Lobos devoradores, raça de víboras, mentirosos. É isso que eles são. Outro texto. O eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único filho, nascido dele, retirado do seu seio. Aquele que foi feito à expressa imagem de sua pessoa e enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Adventist Review and Sabbath Herald, 7 de setembro de 1895. Seu único filho, nascido dele, retirado do seu seio. Próximo slide. Satanás exultou quando Jesus depôs seu poder e glória e deixou o céu. Achou que o Filho de Deus estava, então, colocado sob o seu poder. A tentação fora tão vitoriosa com o santo par no Éden, que ele esperou, Satanás, que seu poder e enganos satânicos, pelo seu poder e enganos satânicos, derrotar mesmo o Filho de Deus, salvando por este meio sua própria vida e reino. Se ele pudesse tentar Jesus e a afastar-se da vontade do Pai, seu objetivo estaria ganho. Mas Jesus defrontou o tentador com a repreensão: vai-te, Satanás. Mateus 4:10. Ele devia curvar-se unicamente ante seu Pai. Olha que interessante, meus amados. Então, Jesus, ele se curva em adoração ao seu Pai. Olha que interessante. Se ele fosse um coigual, se ele fosse um coeterno ali com o Pai, não haveria essa necessidade de Jesus se curvar em adoração ao seu Pai. Mas ele devia curvar-se unicamente ante seu Pai. Isso está no livro Primeiros Escritos, página 157. Vamos para mais um texto. Satanás ainda esperava que o grande plano da redenção fracassasse. Exerceu todo o seu poder para endurecer o coração do povo e tornar hostis os seus sentimentos contra Jesus. Esperava que tão poucos o recebessem como o Filho de Deus. Olha que interessante. Por isso essa classe hoje tentando lançar essa verdade por terra de que Jesus é o Filho de Deus. Esperava que tão poucos o recebessem como o Filho de Deus naquele momento que ele veio ali. Aqui está se aplicando à nação judaica, que ele consideraria seus sofrimentos e sacrifício demasiado grandes para serem feitos em prol de um grupo tão pequeno. Mas se tivesse havido apenas 2 pessoas que aceitassem a Jesus como Filho de Deus, olha que interessante, meus amados, que aceitassem a Jesus como o Filho de Deus e nele crescem para a salvação de suas almas, ele teria levado a efeito o plano. Maravilhoso amor, Primeiros Escritos, página 159. Então, meus amados, são muitos e muitos textos. Nós analisamos aqui bastante textos, mas ainda não coloquei todos, são muitos mesmos, que vem nos dando ciência, então, de que não há uma trindade. O que há é um Deus eterno, infinito, incriado, invisível, imortal, e o seu Filho unigênito, que morreu por nós, que foi visto pelos homens, que nasceu do seio do Pai nas eras da eternidade, um tempo no qual não é possível precisar, antes de todas as coisas, antes dos tempos, podemos dizer assim, Então, essa é a verdade que muitos estão ocultando, que muitos estão chamando de ensinos de demônios, que muitos estão blasfemando contra o verdadeiro conhecimento
de Deus e de seu Filho unigênito. Vamos então agora para o próximo slide. Fazia muito tempo que a gente não fazia uma comparação entre a antiga Israel e a moderna Israel. Vamos agora para uma comparação importante aqui, para ver um pouco mais a respeito dessa diferença aí entre os dois, né? Entre o pai e o filho. Israel antigo Israel, de 1300 a.C. aproximadamente, até 34 depois de Cristo, que foi com o apedrejamento de Estevão, né? Lá em Êxodo 33, 11 e 20 a 21, na Almeida Corrigida Fiel, nós lemos o seguinte, olha. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Então, olha a relação face a face que o Senhor tinha com Moisés. Quem era esse aqui? Era o filho ou era o pai? Era o filho, né? Porque o pai, olha o que ele disse no verso 20 a 21 agora. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Então, ali, né, o texto continua, o relato continua dizendo que o Senhor colocou Moisés ali naquela fenda da rocha, e quando ele passou, então, Moisés viu a Deus pelas costas, né? Viu ele passando, então Moisés viu ali a pessoa de Deus pelas costas, não viu a face de Deus. Então, com isso, nós entendemos que muitas pessoas falam assim, Deus é um espírito, Deus não tem forma, não tem corpo. Isso é um engano, porque aqui nós vemos que ele tem mão, que ele colocou a sua mão sobre Moisés, para que ele não visse a sua face. Ele tem face, ele tem costas, e ele tem pés, tem todos os membros, porque ele passou, ele andou ali, né? Então nós vemos aqui claramente que Moisés, ele via ao Senhor, que era o Filho, face a face, como um amigo, uma relação como um amigo. Mas o Pai, ele não pôde ver ali no momento que ele desceu no Monte Sinai, né, para entrega da lei, etc. Vamos agora para esse outro texto aí, que é do moderno Israel, entre 1844 até o fim dos tempos, né? Olha que interessante essa visão que a irmã White relata que ela teve. Vi um trono e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse, se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Primeiros Escritos, página 54. Olha que interessante, meus amados. Então, o profeta e patriarca Moisés teve a experiência de ver a face de Jesus, mas não a do Pai. A mensageira do Senhor, a profetisa do povo do advento, do moderno Israel, também teve essa mesma experiência. Em visão, ela viu a Jesus, viu lá um trono, o Pai e o Filho sentado nele, né? Podemos entender que isso é um trono que cabe duas pessoas, né? Sentadas. E ela viu a face de Jesus, admirável, e aquela diz que ela admirou a sua adorável pessoa, né? Viu ali o semblante, ela contemplou o semblante de Cristo, mas ela não pôde contemplar o semblante do Pai. Muito interessante, né, essa visão. Então, a mesma experiência na antiga Israel, no antigo Israel e na moderna Israel. Vamos agora então entender um pouco mais a respeito do Espírito Santo. Que ela fala, né? Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Uma campainha, né? E uma romã. Os que se levantaram com Jesus ansiavam
enviavam, melhor dizendo, sua fé a ele no Santíssimo e oravam: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Isso é naquela mesma visão, tá? Que a gente leu anteriormente, o início ali, falando do Pai, do Filho no trono. Isso aqui é a continuação daquela visão. Então os que se levantaram, né, com Jesus, enviaram sua fé a ele no Santíssimo e oravam: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Isso aqui é no contexto de 1844, ali quando houve desapontamento, né, a compreensão dele das profecias ali. Então eles se levantaram, né, enviaram a sua fé a ele no Santíssimo e oravam: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Olha que interessante. Da mesma forma que em João 20, 23, Jesus ali após a sua morte e ressurreição, após ter subido ao Pai, depois retornado, apareceu aos discípulos ali e disse, né, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 20, verso 23. 20 a 23. Então aqui nós vemos que aconteceu de forma semelhante. Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, alegria e paz. Voltei-me para ver o grupo, estou lendo aqui, olha. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Olha que interessante, meus amados. Não sei se vocês lembram, um vídeo atrás, ou dois, eu sugeri a leitura dessa visão, agora nós estamos lendo aqui, né? Então nós estamos aqui, olha. Satanás, nós lemos aqui, né? Voltei para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. São aquelas pessoas lá que em 1844 ainda, né, estavam buscando a Deus e tudo, mas não tinham chegado à compreensão de que Jesus passou do santo para o santíssimo. Não aceitaram essa mensagem, né? Aí aqui agora nessa parte fala assim, ó, Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, alegria e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus, que é o que ele está fazendo, né, meus amados? Está aí falsificando o Espírito Santo de Deus, enviando uma influência má e maligna, né? Que tem até muito poder, né? Havia luz e muito poder, que fala, mas não suave amor, alegria e paz. Primeiros Escritos, página 55 a 56. Já estouramos aqui o tempo de 20 minutos desse vídeo, mas no próximo vídeo nós continuamos aí no nosso seminário. Eu quero pedir que você deixe aí o seu like, que você deixe o seu comentário aí, o que você achou desse vídeo, dessa parte do seminário. Você compartilhe também com outras pessoas esse conteúdo, é muito importante. Se já é inscrito, te agradeço muito, continue aí conosco. Se não ativou o sininho, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos desse seminário e de outros conteúdos que temos produzido. E se você não é inscrito, ajuda a gente, ajuda o nosso canal, se inscreva no canal, isso é muito importante para o crescimento do canal, para que essas mensagens cheguem a outras pessoas também, mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você quiser ajudar a manter o canal, os contatos estão aí embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.